Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Um convite à poderosa presença de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E é escrito que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo está até nos detalhes. Lembra que Jesus falou que nem mesmo um tio, nem mesmo um sinal gráfico de toda a palavra de Deus ficaria sem se cumprir? Meus irmãos, tudo. Esse texto aqui vai falar que Deus apareceu a Abraão. Mas Deus já tinha aparecido para Abraão outras vezes. Nesse texto fala quando foi que Deus apareceu a Abraão. Percebeu aí? Quando Abraão tinha 99 anos. Tudo que dantes foi escrito, por nosso ensino foi escrito. Por que o texto faz questão de revelar a idade de Abraão aqui? Meu irmão, pensa bem. O que você diria para uma pessoa que tem 99 anos? O que você diria? Vai com Deus, né? Vai com Deus. A gente costuma dizer que já está com um pezinho no céu, né? Porque a gente é crente, é carinhoso. O descrente diria que ele já está com o pé na cova. Não é assim que a gente diz? No caso de Abraão, quando você olha para Hebreus, Hebreus fala que o corpo de Abraão já estava até amortecido. Abraão já estava fazendo hora extra. Não havia mais perspectiva para Abraão. Deus, quando chamou Abraão, Abraão já tinha 75 anos. E a chamada de Deus para Abraão é que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas Abraão, com 75 anos, não era pai. A sua esposa era estéril. O que a gente pode supor? Ou ela nunca engravidou, ou ela não conseguia segurar a gravidez. A esterilidade num dos dois casos. Tem mulheres que elas não conseguem engravidar, ou tem mulheres que, por alguma condição genética, não conseguem levar adiante a gravidez e tem os abortos espontâneos. Sara era um dos dois casos. Abraão, ele tentou resolver o problema e meio que dar uma ajudinha para Deus. Abraão, quando saiu de Ur, a chamada é para eu ser pai de uma grande nação. Eu não tenho filho, mas o meu irmão morreu e deixou o filho dele que se chama Ló. E Ló cresceu comigo, eu sou meio que o pai de criação de Ló. E aí o que Abraão faz? Leva Ló consigo. Então, quem sabe ele estava tentando dar uma ajudinha para Deus. Só que a Bíblia fala que, logo no capítulo 14 de Gênesis, os pastores de Abraão e os pastores de Ló se desentenderam. E Abraão precisa chegar em Ló e falar: Ló, olha, escolhe. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então a primeira tentativa de Abraão caiu por terra. Aí Abraão chega até Deus, no capítulo 15, e ele fala assim: Deus, o que é de ser de mim? Porque eu não tenho filhos. E se eu morrer hoje, o meu herdeiro vai ser Eliezer, um mordomo que nasceu na minha casa. Percebeu o toque que ele está dando para Deus? Senhor, olha, já que eu não tenho filho, tem esse rapaz que eu vi nascendo, ele cresceu aqui na minha casa. Ele está num lugar de filho de criação, porque ele nasceu aqui e até hoje é fiel. Aí Deus fala: não, Abraão, vai ser alguém saído de ti. Não vai ser o seu sobrinho. Não vai ser o rapaz que nasceu na sua casa. Vai ser alguém nascido de ti. Isso no capítulo 15. E aí o que acontece no capítulo 16? Sara chega em Abraão e falou: Abraão, já que a promessa é alguém nascido de você, está aqui a nossa empregada, Agar, ela é uma moça nova, então você pode engravidar Agar e a gente adota um menino. A promessa vai se cumprir, vai ser alguém nascido de você. Mais uma vez, Abraão vai tentar dar uma ajuda para Deus. E nasce Ismael. Aí Deus vem a Abraão e fala: Abraão, parece que eu tenho que desenhar para você, né? Parece que eu tenho que explicar com riqueza de detalhes. Eu não preciso de ajuda, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
vai ser alguém nascido de você e nascido de Sara. É onde a promessa alcança Sara também. E então, chega o capítulo 17. No capítulo 17, como é que Abraão se encontra? Com 99 anos, como é que a senhora falou? Vai com Deus? Encontra-se já com o pé no céu, ou com o pé na cova. Encontra-se Abraão já com todos os seus cartuchos queimados. Já ouviu essa expressão? Você sai no meio do mato, você vai caçar, aí você está com a sua espingarda, você atirou o primeiro cartucho, não caçou nada, atirou o segundo cartucho, não caçou nada, atirou o terceiro, você não tem mais cartucho. É o caso de Abraão. Não há mais nada que ele pudesse fazer. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. No meio do povo de Deus, muitas vezes nós nos encontramos com 99 anos, o corpo amortecido e todas as nossas tentativas caídas por terra. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o apóstolo João, ele está idoso, com 90 para 100 anos. Todos os seus colegas apóstolos já mortos. E João está preso numa ilha chamada Patmos, isolado, para ficar no esquecimento. A Bíblia diz que Elias, o profeta, ele se encontra num momento de crise existencial, crise de fé, ele se encontra deprimido. Ele vai para o deserto e ali no deserto ele fala: Deus, tira a minha vida porque eu não sou melhor que os meus pais. Quer dizer, assim como Abraão está com seus 99 anos, corpo amortecido, seus cartuchos esgotados, assim como João está naquela íntima ilha de Patmos, isolado, seus amigos todos mortos, ele idoso, para cair no esquecimento. Assim como está Elias no deserto, crise de fé, crise existencial, depressivo, pedindo a morte. Meus irmãos, quantas vezes não acontece conosco? Casamentos, onde a gente não tem mais uma pontada de esperança. Corações machucados, corações amargurados, corações endurecidos. Quantas vezes nós não nos encontramos assim, meio que no fim da linha, num túnel, onde a gente não vê uma luz no final? Os filhos rebeldes, os filhos, sei lá, com uma inclinação que não foi aquela que a gente orou, que a gente pediu a Deus, que a gente desejou, que a gente ensinou para eles. Quantas vezes tem rapazes, tem moças, que, sei lá, deram um passo errado, deram um tropeção, e de repente o rapaz acha que agora não tem mais perspectiva de futuro para ele. De repente tem moças que elas foram criadas na igreja, cheia de expectativa, cheia de sonhos, cheia de, como é que a gente pode dizer, anseios. E aí aconteceu aquilo que se chama acidente de percurso, aconteceu aquilo que não estava planejado, e agora a pessoa olha para si e acha que tudo caiu por terra, que não tem mais renovo, que não tem mais restauração, que não tem mais chance nenhuma. Meu irmão, tenta se colocar no lugar de Abraão. Ele saiu da sua terra, da sua parentela. Ele está andando errante pelo deserto. E qual a expectativa dele? Ter filhos para que se tornasse uma grande nação. Meu irmão, é nesse momento, com 99 anos, é nesse momento com o corpo amortecido, é nesse momento com os cartuchos queimados, é nesse momento que Deus vem a Abraão, e Deus diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Foi lá naquela ilha de Patmos, onde João, com 90 para 100 anos, foi colocado para ficar no esquecimento, que João teve a maior revelação que um servo de Deus teve nas Escrituras. João foi posto ali para que não mais pregasse o Evangelho, e João ali escreve Apocalipse, um livro que ao longo de 2000 anos tem levado tantas pessoas à conversão. Foi lá no deserto, onde Elias pediu a morte, que Deus falou assim: não, Elias, você não vou te dar morte não. Você vai voltar, você vai ungir reis,
Você vai ungir Eliseu no seu lugar? E Elias, você está pedindo a morte? Eu vou fazer uma maravilha tão grande que nem morrer você vai subir para o céu na carruagem de fogo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não tem derrota para o seu povo. Deus não tem derrota para o seu casamento, meu irmão. Jovem, Deus não tem derrota para a sua vida. Rapaz, olha, Deus te convida a andar na presença dEle e Ele vai fazer diferença na sua realidade. Moça, Deus tem restauração, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Esse é o Deus que vive, que vê e que intercede por nós. Mas, meus irmãos, observe como é que Deus, Ele se revela. Não é apenas que Ele se revelou a Abraão no momento mais frágil de Abraão. É a maneira como Ele se revelou. Ele diz a Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso. Por que Ele quis se revelar assim? Em outros momentos, Ele se revela falando outras características, outros atributos de si. Mas no caso de Abraão, nesse momento, Ele fala que Ele é o Deus todo-poderoso. Sabe algo maravilhoso da revelação de Deus? Deus, Ele se revela a nós, sempre considerando qual é a grande necessidade da nossa alma. Jesus, Ele por várias vezes disse, eu sou. Vamos lembrar? Uma mulher que está no deserto em busca de água. Ele diz, eu sou a água viva. Uma multidão que está faminta no deserto. Ele fala, eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Um cego de nascença. Um cego que nasceu na escuridão, cresceu na escuridão, que vive na escuridão. A esse cego ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Há duas irmãs que estão enlutadas, porque o seu irmão Lázaro morreu e está sepultado. Naquele momento de luto ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, cada uma dessas afirmações de Cristo é tremendamente significativa. Mas elas têm um mais significado ainda se você considera o contexto onde foi dito. Para o faminto ele é pão, para o sedento ele é água, para o cego ele é luz, para o enlutado ele é ressurreição e vida. Para um homem com 99 anos, enfraquecido, o corpo amortecido, seus cartuchos queimados, ele diz, olha, a você que está todo enfraquecido, eu sou o Deus todo-poderoso. Meu irmão, percebe como é que Deus se revela ao seu povo? Ora, para o faminto ele é pão, para o sedento ele é água, para o cego ele é luz, para o enlutado ele é ressurreição e vida, para o enfraquecido ele é o todo-poderoso. Qual é a necessidade do seu coração? Coloca diante do Senhor. De uma maneira dependente, de uma maneira piedosa, de uma maneira humilde, rasgue seu coração diante de Deus. Senhor, a minha necessidade é consolo. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Consolador. Deus, a minha necessidade é graça. A Bíblia fala que Deus é o Deus de toda graça. Senhor, a minha necessidade é misericórdia. A Bíblia fala que Ele é o Pai das misericórdias. Senhor, a minha necessidade é cura. A Bíblia fala que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. A minha necessidade é perdão. Ele é o perdoador. É restauração. Ele é aquele que restaura. Meu irmão, minha irmã, o que é importante nós entendermos, Deus não tem derrota para o seu povo. A Bíblia diz que Ele fez de nós mais que vencedor. Não se permita viver como derrotado. O que acontece conosco? Faz parte da nossa existência aqui na terra termos os nossos tropeços. Não é que Deus quer que a gente tropece. A Bíblia fala, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Imediatamente ele fala, todavia se alguém pecar, é para não pecar. Mas e se pecar, está tudo perdido? Ele fala, não. É para não pecar. Mas se pecar, temos um advogado? Não está perdido não, meu irmão. Não está perdido não.
Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus não desiste de você, não desista do Senhor. E ora, o inimigo, ele é duas coisas. Ele é tentador e é acusador. Ele nos tenta para a gente pecar. E depois que a gente peca, ele começa a nos acusar. E lembra que ele é o pai da mentira? Ele nos acusa de duas formas: ou com mentiras, ou com verdades colocadas de forma mentirosa. Perceberam? Ou com mentiras, ou com verdades colocadas de forma mentirosa. Ele não colocou verdades colocadas de forma mentirosa para Jesus Cristo? Se és o Filho de Deus, ele é. Os teus anjos darás ordem a teu respeito. Os anjos deram. Foi dado ordem aos anjos. Quer dizer, ele falou verdades, mas de forma mentirosa. Meu irmão, minha irmã, às vezes o inimigo, no meio da nossa fragilidade, no meio da nossa angústia, no meio da situação que a gente vive, o inimigo fica lançando dardos. Porque ele quer tirar a nossa paz. Ele quer tirar a nossa alegria. Ele quer tirar a nossa esperança de cura, de restauração, de perdão, de vitória. Ora, ao invés de você dar ouvidos para a voz do inimigo, por fé, confie na voz do Senhor em sua palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que vem ao encontro do seu povo. Tenha certeza disso. Não é que ele é o garçom, que ele quer fazer de acordo com a nossa vontade, mas é que ele é o cheio de graça, que vem de encontro à nossa necessidade. Pão para o faminto, água para o sedento, luz para o cego, vida e ressurreição para o enlutado, o Todo-Poderoso para o enfraquecido. E eu vou insistir em dizer para você, quem você está precisando que o Senhor seja nessa manhã? Quem que você está precisando que o Senhor seja no seu momento? Confia e se volte para Ele. E então, depois de vir a Abraão, quando ele tinha 99 anos, no momento de maior fragilidade de Abraão, depois de se apresentar como Todo-Poderoso, ele diz assim: Abraão, anda na minha presença. Percebe um convite? Abraão, olha, você só precisa de uma coisa. Você não precisa de entrar numa máquina do tempo para ficar mais jovem. Você não precisa de levar a sua esposa. Como é que é aquela medicina voltada à reprodução? Me fugiu. Você não precisa de uma técnica nova de método de reprodução. Fertilização. Você não precisa de fertilização in vitro, nada disso. Parênteses, não é que em si seja errado, viu? É só dizer para Abraão que a necessidade dele não era nada debaixo do sol. Abraão, você não precisa de nada a não ser andar na minha presença. O que quer dizer andar na minha presença? Num certo sentido, todos nós já estamos na presença de Deus, concordam? Primeiro porque Ele é onipresente. Salmo 139 fala que não dá para fugir da presença dEle. Então, na presença dEle nós já estamos. Mas aqui quando Ele fala, anda na minha presença, a ideia é de considerar a presença de Deus na sua vida, de praticar essa presença. E aí eu queria fazer aqui duas comparações. A primeira, eu conheço pouco das línguas originais. Já ouviu falar uma expressão melamão? O que é o melamão? Melamão é aquela pessoa que faz de tudo um pouco, mas não faz nada direito. No exame das escrituras, eu sou um pouco melamão. Eu tento estudar um pouco de hebraico, eu tento estudar um pouco de grego, eu tento um pouco isso, pouquinho de cada coisa, mas nada direito. Então eu vou citar um pouquinho do hebraico, não como quem conhece profundamente. No hebraico, os verbos, português tem passado, presente e futuro. Não é isso mesmo? Tem indicativo, subjuntivo, imperativo, não é mesmo? No hebraico tem o modo. O modo do verbo está um pouco associado com intensidade. Aí existe um modo chamado Ispael. Um modo chamado Ispael. É o mesmo verbo, se tiver esse modo Ispael,
vai falar sobre intensidade, sobre atitude. Eu gostei de um exemplo que eu vi de um pregador, e eu vou só dar esse exemplo para ilustrar. Imagine que tem duas crianças, dois adolescentes, e os dois têm que fazer aula de piano. Os pais colocaram os dois no piano, os dois têm que fazer aula de piano. Um dos dois, o pai ou a mãe, chega e fala assim, está na sua hora do piano. Ele, já? Sim, está na sua hora. Agora? Isso mesmo. Espera um pouco. Não, é agora. Aí ele vai fazer aula de piano e ele fica, tom, 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 tom. Já deu uma hora? Não, meu filho, ainda é 5 minutos. Ele, tom, 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 tom. Já deu uma hora? Não, meu filho, ainda são 30 minutos. E ele vai ali, e ele fala, já deu uma hora? Não, meu filho, deu 50 minutos. Ah, então já tem 50 minutos? Deixa eu parar. Ele fez aula de piano. O hebraico não usaria o verbo espaiel. Aí chega no outro filho, ou na outra filha, e fala, filha, é sua vez no piano. Ela, oba, que bom! E então ela senta no piano e ela fica. Passam-se 5 minutos, 15, meia hora, 50 minutos. Passaram-se 1 hora, 1h15, 1h30. E aí a mãe ou o pai fala, minha filha, você já está aí há muito tempo, vai brincar um pouco? Ela, ah mãe, deixa, só mais um pouco. O hebraico usaria para ela o verbo espaiel. Percebeu a diferença? Fala sobre modo, sobre atitude, sobre intensidade. Essa expressão anda na minha presença está dizendo o seguinte, olha, se agrade, cultive, valorize, busque estar na minha presença. Na presença de Deus todos nós estamos. Mas qual é a grande questão? Nem sempre a gente leva em conta, nem sempre a gente valoriza, nem sempre a gente desfruta. Meus irmãos, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, desde quando você saiu de Ur dos Caldeus, no capítulo 12, você tem andado comigo. Mas Abraão, que não seja apenas aquela coisa, porque você sabe que eu existo, você sabe que eu sou bom, porque você já fez uma decisão. Que não seja apenas aquela coisa de bater cartão, aquela coisa feita no automático. Tem gente que vive uma vida cristã no stand-by, no modo avião. Não está cultivando. Meus irmãos, nós precisamos considerar como é que está a presença de Deus na nossa vida. Vamos pensar rapidamente? Lembra que quando Abraão peca, Deus vem a Abraão, aí se eu não me engano, é o capítulo 3, é o versículo 9 ao versículo 10, diz que Abraão se escondeu da presença de Deus. Ora, às vezes, a gente está escondido da presença de Deus porque a gente pecou. Abraão está ali escondido entre as árvores. Essas árvores aí podem representar o trabalho. Tem gente que se esconde da presença de Deus no seu trabalho. Tem gente que se esconde da presença de Deus nos seus estudos. Tem gente que se esconde da presença de Deus nas suas atividades esportivas. O fato é que Deus está vindo ao encontro de Adão, está dizendo, Adão, onde estás? E Adão está escondido da presença de Deus em alguma árvore. Anda na minha presença, sai de trás das árvores. Anda na minha presença. O Senhor está vindo ao encontro de Adão. Adão está escondido por causa do pecado, mas ora, não precisa, porque Deus não está vindo com currião. Deus não está vindo com chicote. Deus não está vindo com uma vara para castigar Abraão, porque Abraão pecou. Deus está vindo para dizer a Abraão, ora, eu não desisti de você. Deus está vindo para dizer a Abraão, ora, você realmente acha que a minha relação com você depende dos seus acertos? Não, Abraão, é sempre pela minha graça. Meu irmão, anda na presença de Deus, sai de trás das árvores. Não importa o que aconteceu. Lembra, Deus foi as últimas consequências por você. O filho dele morreu por você. Você acha que tem algo que fará Deus desistir de você? Vem para a presença do Senhor, sai de trás das árvores. A Bíblia fala sobre
Sansão. Se me perguntasse quem foi o servo de Deus com o maior potencial na Bíblia, eu diria que foi Sansão. O rapaz, realmente, ele tinha potencial. 1000 homens com uma queixada de jumento. Com uma queixada ele matou 1000 homens e com um jumento inteiro. Sansão, a Bíblia fala que ele está numa cidade e fecharam a cidade para prendê-lo. Naquela época, né, grandes muros, lembra do mito de Troia? Ou da história de Jericó? E aí aqueles portões, madeira pesada, não é? Então aqueles portões deviam ter o quê? 3, 4 metros de altura? Ele arrancou os portões com as ombreiras dos portões, com os batentes. Ele colocou os portões em cima de sua cabeça e ele subiu uma montanha com aqueles portões. O camarada tinha potencial. Mas qual era o problema de Sansão? Ele não valorizava a presença de Deus. Para mim, o fundo do poço na Bíblia, o fundo do poço, está lá em Gênesis 16. Não, em Juízes 16, que fala de Sansão. Parece que é o versículo 20. O texto diz que Sansão, ele está dormindo no colo de Dalila. Quem é Dalila? Uma prostituta. Um servo de Deus dormindo no colo de Dalila. Um servo de Deus no colo de uma prostituta. Irmãos, sexo fora de Deus cega. Sexo sem a bênção de Deus cega. Está ali um servo de Deus dormindo no colo de uma prostituta. Parênteses, sono na Bíblia é uma de duas coisas. Ou é descanso, ou é descaso. Sono na Bíblia, ou é descanso. A Bíblia fala que aos seus Deus dá enquanto dormem. Lembra Adão para ter uma esposa? Ele dormiu, ele descansou e Deus preparou a sua esposa. Percebeu, rapaz? Você tem que dormir, você tem que descansar. Mas olha, é para dormir, não é para entrar em coma não, viu? Então, sono na Bíblia pode ser descanso. Mas sono na Bíblia pode ser descaso. Lembra onde é que Jonas estava quando o barco estava em tempestade? Jonas estava no porão, dormindo. Descaso. Lembra de Eutico quando Paulo pregava? Eutico estava no alpendre, dormindo. Descaso. Lembra das virgens na parábola sobre a vinda de Cristo? Fala que todas elas adormeceram. Descaso. Sansão, servo de Deus, dormindo no colo de uma prostituta, o que é isso? Gente, então sejamos chamados para o despertamento. Vamos andar na presença de Deus. E sabe qual é o fundo do poço? O texto fala que o Espírito de Deus se retirou de Sansão, mas diz que Sansão nem percebeu. O fundo do poço. Rapaz, já imaginou? Deus retirar de mim a sua bênção? Já é triste, mas eu não perceber que a bênção foi retirada? Deus retirar de mim a sua presença, mas eu não perceber que a presença foi retirada? Não, meu irmão, em nome de Cristo, vamos andar na presença do Senhor. Vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar. Lembra de Jonas, capítulo 1, versículo 2? Deus fala assim, dispõe-te e vai até Nínive. Ao verso 3 fala que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Desobediência. Quando a gente desobedece a palavra, a gente está fugindo da presença de Deus. Meu irmão, anda na presença de Deus, espaial. Senhor, olha, eu sou desafinado, mas eu quero insistir no Senhor. Deus, olha, eu desafino batendo palma, mas eu quero insistir na presença do Senhor. Deus, olha, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de tropeção, mas eu quero insistir na presença do Senhor. Anda na minha presença. Meus irmãos, Moisés, a Bíblia fala que ele está numa situação onde ele vê algo que ele acha errado. Um egípcio maltratando um israelita. A Bíblia fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e matou o egípcio, enterrou na areia. Para onde faltou Moisés olhar? Ele olhou para cá, olhou para lá, não viu ninguém. Para onde faltou ele olhar?
anda na minha presença, considera que Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não uma presença para ficar te vigiando, não uma presença para ficar te cobrando, não uma presença para te deixar numa situação de desgaste, de desconforto, mas numa presença para dizer assim: meu filho, eu te amo e eu não desisto de você. Eu estou aqui para lidar com as suas dificuldades. No meio dos seus cartuchos queimados, volte-se a mim e eu vou renovar esses cartuchos. No meio do teu corpo enfraquecido, volte-se a mim e eu vou energizar o seu corpo. No meio dos seus 99 anos, volte-se a mim e eu vou te trazer renovo de vida. Eu queria terminar. Esse texto vai falar de uma coisa que se chama relação de causa e efeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que é a tendência da gente? Adão, ele quis resolver o problema dele com a sua iniciativa. Ele quis fazer folha de figueira, não é verdade? O homem tenta resolver através de si. O texto está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Como é que a gente entende? Que eu tenho que ser perfeito para andar na presença de Deus. Não é assim que a gente entende? É isso que o texto está dizendo? Ser perfeito para andar na minha presença? Ou anda na minha presença e ser perfeito? Percebe que nós, é automático da gente. O descrente: eu tenho que parar de fumar para aceitar Jesus. Não é assim que o descrente fala? Eu tenho que parar de beber para aceitar Jesus. É natural na gente. A gente acha que tem que ser perfeito para buscar a presença de Deus. Não, meu irmão. É graça, é misericórdia. Tudo em Deus, nada em nós. Tudo por Cristo, nada pelo homem. Ele está dizendo assim, ó: anda na minha presença e pode ter certeza que o resto vai acontecer. Vamos entender o que é ser perfeito? Há duas possibilidades do que é ser perfeito. A primeira, isento de erro. Então, nós temos um conceito de perfeição, é ser isento de erro. Nesse sentido, enquanto estivermos nessa vida, não vamos ser perfeitos nunca, não é mesmo? Mas sabe um outro conceito de ser perfeito? É ser completo. Então, nasce o bebê. Aí o pai, a mãe, querem pegar o bebê, quer ver o bebê todinho, né? Para ver se está tudo bem. Se não falta um dedinho. Não é isso mesmo? Se tiver tudo bem, o que a gente fala? Que ele nasceu perfeito, completo. A ideia aqui não é isento de erro. A ideia aqui é completo. Deus está dizendo assim: Abraão, anda na minha presença e eu vou completar aquilo que te falta. Abraão, anda na minha presença. O que está te faltando? É filho? Fica tranquilo, anda na minha presença e você vai ter filho. Anda na presença do Senhor e Ele vai completar aquilo que nos falta. Eu queria caminhar para o final, dando 2 ou 3 exemplos. Eu falei ainda há pouco de Moisés, né? Quem era Moisés? Moisés, ele nasceu e foi criado no Egito. Ele parece que ele foi criado com tudo do bom e com tudo do melhor. E ele, crescendo lá no Egito, ele deve ter aprendido as estratégias militares do Egito. Parece que ele aprendeu a defesa pessoal do Egito. Parece que o Egito tinha algum tipo de arte marcial. O que acontece? Ele vê um egípcio maltratando um israelita, ele parece que ele quebrou o pescoço do egípcio. Parece que ele é um mata-leão do egípcio. Lembra quando ele foge para o deserto? Fala que os pastores estavam maltratando as mulheres. Aí o texto fala que ele enxotou os pastores. Como é que ele enxotou os pastores? Será que ele disse assim: não, rapaz, vamos lá, primeiro as damas, vamos ser cavalheiros? Não, rapaz, parece que Moisés, ele crescendo no Egito, ele conheceu algum tipo de arte marcial egípcia. Se ele tivesse crescido na Bahia, eu ia dizer que ele jogava capoeira. Mas a questão é que Moisés, até esse momento, parece que ele resolvia tudo no braço. Parece que Moisés é aquele camarada que, quando ele não gostava de uma coisa, ele resolvia no braço. Está esse homem maltratando o israelita, ele quebra o pescoço do homem e enterra.
Ele chega lá na fonte, ele vê outra injustiça, ele vai enxota os pastores. Se é pastores, é mais de um. Eram 7 pastoras. Se eram 7 pastoras, foram quantos pastores que estavam maltratando elas? 3, 4. O fato é que ele enxotou todos eles. Mas então, o que vai acontecer? Números capítulo 12, versículo 4, ou versículo 3, diz assim: Ora, era Moisés varão muito manso, mais do que todos os homens da terra. Meu irmão, a Bíblia está se contradizendo? Espera aí, Moisés começa a sua história matando um camarada e dando uma surra em outros 3 ou 4. Se esse era o manso, eu não quero conhecer os bravos. Não, gente, a Bíblia não está se contradizendo, não. A Bíblia está falando de 2 momentos na vida de Moisés. Moisés antes de conhecer a Deus. Moisés depois de andar na presença de Deus. Anda na presença do Senhor e Ele vai completar aquilo que te falta. Moisés, quando matou o egípcio, ele ainda não teve a experiência da sarça ardente. Moisés, quando enxotou aqueles pastores, ele ainda não teve a experiência da sarça ardente. Mas depois que Moisés teve a experiência da sarça ardente, depois que ele começou a praticar a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que houve uma mudança na vida de Moisés, e mudança para melhor. Quando as pessoas elas se rebelavam contra Moisés no deserto, Moisés colocava o rosto em terra, ele se humilhava. Moisés, ele andou na presença de Deus, e Deus completou aquilo que faltava a ele. Meu irmão, anda na presença de Deus. Eu tive uma experiência, tinha um irmão na nossa igreja que ele era bem encrenqueiro. Ele era bem encrenqueiro. Ele teve encrenca comigo. E comigo não é difícil, porque minha personalidade não é boa. Sério, rapaz, eu não gosto de mim. Eu admiro quem gosta. Ele teve dificuldade com o pastor Infante. Então, comigo é fácil. Com o pastor Infante, aquele homem aquele homem é um santo. Ele teve dificuldade com outras pessoas. Ele era tão encrenqueiro que uma vez eu estou no meu gabinete e uma pessoa liga para mim e fala: pastor, eu não sou da sua igreja, mas eu quero te dizer que eu estou indo na delegacia agora registrar uma queixa contra um membro aí da sua igreja. Mas como a Bíblia fala que o irmão não deve levar o outro a juízo sem primeiro procurar uma liderança, eu estou falando com o senhor primeiro. Aí eu falei: minha irmã, graças a Deus pela sua atitude. Não conheço a irmã, mas estou vendo que a irmã é uma mulher sábia. Realmente é melhor a gente tentar resolver no corpo de Cristo para não causar escândalo. Eu perguntei: quem é o irmão? Ela foi e falou o nome do irmão. Eu falei: minha irmã, eu queria te pedir a sua misericórdia. Esse irmão, ele é gago. E a senhora sabe que todo gago, ele é nervoso. A irmã falou: eu não aceito isso não, pastor. Moisés era gago e era o homem mais manso da terra. Eu estou ali no telefone querendo entrar debaixo da mesa de tanta vergonha que eu fiquei. Ora, não é que ele era gago, é que ele não vivia a presença de Deus. Meu irmão, já viu aquela expressão: não leva o desaforo para casa? Rapaz, crente em Jesus Cristo, ele vai engolir carvão, ele vai cuspir diamante. A presença de Deus faz isso na nossa vida. Sabe aquela pessoa assim: se pisar no meu calo, eu arranco o teu pé fora? Não, é que eu tenho personalidade forte. É que eu tenho um pavio curto? Não, meu irmão, a questão não é de personalidade nem de pavio. Está faltando praticar a presença de Deus na sua vida. O que a Bíblia vai dizer? Quando Jesus Cristo, ele começa a chamar seus apóstolos, ele conhece 2 jovens, irmãos, chamados Tiago e João. E ele olha para os 2 e fala assim: eu vou chamar vocês de Boanerges, filhos do trovão. A personalidade deles era forte. Lembra? Tiago e João chegam até Jesus e falam assim: Senhor, nós vimos alguém expulsando o demônio em teu nome e nós proibimos, porque não andava com a gente. Filhos do trovão. Aí Jesus falou: não, meu filho, não é assim não. Quem não é contra mim, quem não é contra nós, é por nós. No outro momento, Jesus vai entrar numa aldeia de samaritano. Tiago e João falam assim: os samaritanos não recebem Jesus. Tiago e João falam assim: Senhor, quer que a gente mande descer fogo para consumir todo mundo? Tiago e João, eles evangelizavam assim:
Não quer Jesus, não? Tu vai para o inferno, miserável. Era assim. Aí Jesus fala, não, meus filhos, espera aí. Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo. Tiago e João, na última semana, eles chegam até Jesus e falam, Senhor, queremos te pedir uma coisa. O que é? Nós queremos que no reino, nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Percebe que eles assim tinham uma personalidade, que eles queriam estar em evidência? Eles chegariam num culto, e eles não iam fazer desse momento um altar, ele ia fazer desses momentos um palco. Mas aí a Bíblia diz, infelizmente não, Deus sabe de todas as coisas, Tiago morreu logo. A Bíblia diz que João, passaram-se os anos, João hoje, sabe como é que ele é conhecido? O apóstolo do amor. Quando você olha 1 João, 2 João, 3 João, ele se refere às pessoas dizendo assim, filhinhos, filhinhos. A tradição diz que quando João foi solto da ilha de Patmos, ele voltou para Éfeso, e ele, idoso, cego, ele já não conseguia se comunicar muito bem. A tradição fala que no culto ele só dizia assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Percebe o que é andar na presença de Deus? A presença de Deus faz com que o filho do trovão se torne o apóstolo do amor. Deus transforma, e Deus transforma para melhor. Deus supre aquilo que nos falta. Deus faz diferença na nossa vida. Sabe aquele verso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? A tradução diz nada, mas essa expressão nada, você pode dizer como não. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque quando fala nada me faltará, a gente pensa nas coisas, né? Não, peraí, pode me faltar sim. Pode me faltar emprego, pode me faltar uma casa própria, pode me faltar saúde, pode me faltar família, mas Ele nunca vai me faltar. Eu posso não ter emprego, mas eu tenho o Senhor. Eu posso não ter família, mas eu tenho o Senhor. Eu posso não ter saúde, mas eu tenho o Senhor. Anda na presença do Senhor, e o que te falta, Ele vai suprir. Meus irmãos, o Senhor está chegando até Abraão e está dizendo, Abraão, eu sei que a sua idade está avançada. Você está com 99 anos. Abraão, eu sei que o seu corpo está amortecido. Eu sei que a sua esposa, não só ela é estéril, mas agora ela já nem mais tem o costume das mulheres, que é o ciclo menstrual. Eu sei disso tudo, Abraão. Eu sei que todos os seus cartuchos estão queimados. Mas, Abraão, não é uma coisa que eu precise saber, é uma coisa que você precisa saber. A sua necessidade é andar na minha presença, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus sabe do seu momento. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe como se encontra o seu casamento. Deus sabe como se encontra a fatura do seu cartão. Deus sabe como se encontra o seu emprego. Deus sabe como encontra-se o seu emocional. Deus sabe como está o seu namoro. Deus sabe do seu coração, rapaz. Deus sabe do seu coração, moça. Deus, assim como se voltou a Abraão, com certeza Deus quer se voltar a cada um de nós e dizer, no meio da sua fragilidade, no meio da sua luta, da sua angústia, no meio da sua sensação de impotência, considere quem eu sou. O Deus Todo-Poderoso, pão para o faminto, água para o sedento, luz para o cego, ressurreição e vida para o enlutado. Ele energiza o fraco. Ele perdoa o culpado. Ele restaura o caído. Então somente anda na presença do Senhor. Busca, pratica, se entrega. E em nome de Cristo, que a boa mão do Pai faça diferença na sua vida. Louvado seja o bom nome do Senhor. Bendito Deus, clamando por tua graça e por tua misericórdia.